sim. Assim, eu só preciso responder uma pergunta que tinha sido feita pelo Instagram, e eu vou ter que resumir muito, gente, até porque eu não sou uma especialista na coisa, mas eu preciso responder. E uma coisa que muita gente deve se perguntar, muita gente me pergunta, é que eu não me sinto confortável para fazer live sozinha, falando, porque eu já tive uma situação de estar fazendo isso e receber muito ataque de marroquino, inclusive, por eu defender o Saara Ocidental. Né? Eu levanto a bandeira do Saara Ocidental, não sou da Palestina, Saara Ocidental é a Palestina de África. Tá? É muito racismo também da parte da esquerda apagar totalmente Saara Ocidental. Não só Saara Ocidental, a gente fala de Congo, vai falar de Sudão, vai falar de outros países também, de outros territórios, de outros povos que estão em condições muito precárias, mas os Rohingya também, de Myanmar, né, que estão sendo expulsos de Myanmar. Então, esses são povos apagados porque é uma questão racial, porque os palestinos, querendo ou não só pela mídia, tá? Não só pela mídia, mas muito que aparece pra gente são os de pele mais clara, são os mais embranquecidos, né? Eu não vou falar que são brancos, porque não são, gente. Mas, assim, para nossa visão brasileira, eles são até brancos, né? Alguns até criancinha, você vê criancinha lourinha e tal, você fala, não é palestino, tipo, parece europeu, tá? Mas não é assim que funciona. A questão é muito séria, né? E por isso que eu não gosto de fazer live sozinha. Mas a questão que perguntaram foi sobre qual era a visão do Islã sobre a transição de gênero. E essa foi a pergunta, estava falando como foi perguntado. E assim, a gente já falou sobre a questão de transição, ser sexual e não de gênero, enfim, tem várias questões que a gente já levantou aqui, mas eu queria primeiro voltar 2 passos atrás, porque o que as pessoas esperam que a gente dê sempre uma resposta fatídica, é isso, ponto, é assim e acabou, não tem outra opção. E o que eu vou dizer é que existem opiniões diferentes dentro do Islã. Porque do Islã, a gente, apesar de. A gente primeiro que respeita muito a ciência. Então, as interpretações que já houveram de que homossexualismo, que na época era o termo usado, né? Hoje a gente usa homossexualidade. Que Usavam como doença. Era uma doença. Se a ciência que a gente tem, se o conhecimento que a gente tem diz que não é uma doença, a gente tem que respeitar isso. Então, a gente tem que respeitar que não é doença. E a gente pode procurar e continuar pesquisando qual a explicação, é psicológico, é social, que pesquisem, mas o que está definido, o que está posto, a gente tem que respeitar. Então, por isso que questões sociais, culturais, elas mudam muito, sabe? Essa tentativa de colocar, inclusive tem eu não peguei, peguei. Esse livro aqui, que fala Oriente em Revista, coloca muito questões de como o jornalismo, né? Porque é feito por um jornalista que trabalhou em diversos países de maioria muçulmana, ele coloca isso, ele coloca em 3 categorias. Se eu não me engano, é o Islã insano, o outro esqueci o nome, mas é tipo assim, imutável. Acho que é Islã insano, tipo, um bando de doido, imutável, tipo, eles sempre vão ser assim, estão parados no tempo, né? Eles sempre vão ser assim, eles não mudam, eles não avançam, né? Eles não alcançam o Ocidente, é essa visão. E cismático, no sentido de que eles ficam brigando entre eles. Essa coisa de fica brigando entre eles lá e é doideira deles e eles ficam brigando. Então, isso tudo é um combo, tá? Que o jornalismo e a mídia, no geral, fez um excelente trabalho de passar essas informações totalmente tortas, né? E assim, inclusive, eu queria mencionar que no mundo de maioria árabe / islâmico, né, no Iêmen, teve uma revolução socialista. Procurem sobre o Iêmen do Sul. Tá? Procure sobre o Iêmen do Sul. E eu fiz postagem na minha página, já fiz sobre feminismo, sobre o maior matriarcado do mundo ser de muçulmanas, que é em Sumatra, que é chamado Minang, ou Minangkabau, né? Minang é o nome que se usa normalmente, Minangkabau, um pouquinho diferente, né, no idioma que eles usam. Enfim, então, na língua Minang, né? Então, olhem lá na minha página, quem nunca viu, olhe lá, por favor. Vocês vão ver um monte de conteúdo sobre isso tudo que eu tô falando aqui, tá? E a questão da transição e tal, isso vai levar em consideração vários aspectos, sempre. Como muçulmana, eu não posso negar aspecto psicológico, eu não posso negar aspecto de saúde física, eu não posso negar aspectos sociais, que todos vão se influenciar, tá? Então, assim, a gente tem que levar em consideração isso tudo. Então, por exemplo, muita gente bateu muita palma pro Irã no momento em que estava, nossa, eles estão fazendo a cirurgia gratuita pelo público, não sei o que, cirurgia de redesignação. Redesignação, isso. Né? E assim, mas aí veio por outro lado, a pessoa falou, mas a pessoa é obrigada a fazer a cirurgia. Tipo, você não pode não querer fazer a cirurgia. Se você quer ser uma mulher, você vai ser uma mulher. Vai ser uma mulher cis, entende? Então, assim, tipo, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala essas coisas. A gente tem que ter muito cuidado. No Paquistão, por exemplo, teve um código de 2019, se eu não me engano,
O código eu falo assim, tipo, um conjunto de leis, né, de reforço das leis, de estatuto, eu não sei como nomear exatamente, porque, né, outra língua, outra nomenclatura, que falava especificamente sobre as pessoas trans, os direitos das pessoas trans, né, que é, tipo, banindo, colocando contra a transfobia, né, colocando os direitos de trabalho, de dignidade, de propriedade particular e todas as questões de casamento e tudo mais, né, que poderia se pensar naquele momento, pelo menos até onde eu sei. Então, assim, existem divergências nesse ponto, porque o Islã é muito mais firme nas questões espirituais. Oração, no jejum, no que a gente chama de zakat, que o pessoal traduz como caridade compulsória, essa tradução é bizarramente nonsense. Não faz nem sentido isso, porque quem acumula riqueza, resumindo muito, quem acumula riqueza e não precisa dela por um X tempo, tal, paga uma parte como uma espécie de imposto, tá? Funciona assim, para quem acumula riqueza. O X valor, enfim, tem os cálculos todos, mas não vale aqui. Então, assim, isso é que realmente é firme e imutável. E aí vem, quando a gente fala de questões sociais, culturais, tem muito mais. Eu não falo abertura no sentido de qualquer coisa serve, não. Mas a gente tem que levar em consideração todos os aspectos. Se a gente está levando em consideração todos os aspectos, é uma coisa que vai mudar, que vai ter que ser olhada muitas vezes caso a caso, sabe? Tipo, o que vai impactar nessa pessoa, na vida dessa pessoa. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado com isso. Tem que ser um certo cuidado. Mas, assim, se haram, que a pessoa traduz como pecado, também é uma tradução que não faz nem sentido, eu acho. Mas se haram, se haram tirasse você do Islã, pouquíssimos, ou nenhum, talvez, eu não vou falar nenhum, porque falar pouquíssimos, quase nenhum homem poderia ser muçulmano. E só fazer um comentário em relação a isso, né? As pessoas, elas tentam achar que existe uma totalidade, que isso não é mutável, né? Minha avó mesmo, ela é católica. É uma das pessoas que mais me respeita, sabe? Respeitou 100% a minha esposa. Então, assim, né, religião, mesmo que ela possa ter, né, uma posição muito forte, até mesmo política, né, como a gente vê aqui no Brasil, por exemplo, não significa que todo mundo segue esta mesma linha. Há realidades e realidades. Há realidades em que pessoas trans são expulsas de casa. Foi a minha realidade? Não. Né? Então, por óbvio, né, a gente tem que pensar nessas particularidades, né? Só um comentário, né, antes disso, eu coloquei no chat a matéria em relação à Mickey Channel, tá? Eles falam de vários procedimentos, detalham todos eles, então por isso que eu não lembrava, tá? Não é fertilização in vitro, né? Algo tão simples assim, pelo menos eles não dão um nome, e eu também não sei dizer exatamente o que é fertilização in vitro, tá, gente? Eu não sou tão letrada nessas questões, então deixei a matéria aí para vocês, tá? E se vocês quiserem pesquisar outras matérias também, tem outras talvez um pouco mais completas. Foi esse comentário aqui, né? Você colocou? Foi. Tá. É muito importante relembrar que quase toda pesquisa sobre gênero, cromossomos, etc., é algo de, no máximo, 150 anos para trás. Para cá. Para cá, desculpa, isso. E é justamente isso, sabe? E a gente tem que pensar, deixa eu até tirar um pouco da minha cara. A gente tem que pensar que tudo é uma luta política, tá? Não vou lembrar agora do nome. Ai, gente, eu não tô lembrando o nome de muita coisa, tá? Me desculpem. Mas tinha um país, né? Não lembro qual agora, mas que tinham bastante pessoas gagas e tudo. E essas pessoas eram extremamente respeitadas em suas identidades, porque era algo comum. Então, né, quando apontam como diferente, né, como uma deficiência, como um déficit, como algo que vai te causar barreiras sociais, isso vai depender muito de onde que a gente está partindo. Existem deuses de determinadas religiões que não têm sexo definido, tá? Que não tem uma genital, né? Que adoram usar a genital, né, para definir né, se a pessoa é homem ou mulher. Então, assim, depende muito de onde a gente está partindo, depende muito do contexto histórico, depende muito do contexto geográfico, né? Será que o mesmo homem aqui do Brasil, né, o machão, né, que adoram chamar de povo, né, incel, red pill, né? Será que esses homens são os mesmos homens que estavam em 1500 aqui no Brasil?
Será que são os Gente, mesmos homens né? o Será que são os salto mesmos alto foi homens? feito para homem. Salto alto foi feito para Né? Tem povos que usam coque, tem povos tudo, que, gente, tudo. né, Saia, que usam escocês usa saia. Eu saia. cresci, né, vendo É, isso aí. Escocês usa saia. E yemenitas também usam algo que a gente poderia dizer que é uma saia. Os sauditas, né, e outros também usam uma coisa que a gente diria que é um vestido. tudo isso, A todos gente tá isso vendo o são Neymar de vestido. estereótipos, Vocês né? estão literalmente vendo o Neymar de vestido. Zé, não é, aquilo é um vestido. Se eu sair na rua, aquilo eu vou falar, não, que vestido, pode ser um vestido estranho, mas é um vestido. Ninguém vai falar E que são, isso é outra coisa. e são Que estereótipos até engraçados, né? Quando a gente pensa, né, na mídia, né? Tipo, o homem do filme 300, né? Gente, tem tanquinho lá que é maquiagem. Tem tem a tanquinho barriguinha que de não é shopping, tem a barriguinha de show. tanquinho. Tem tanquinho É. que não é tanquinho, sabe? Vocês acham mesmo, né? Tipo, que os homens héteros, cis, viris, não usam maquiagem para filmes, para teatro, para aparecer na televisão, Como né? usa? Todo mundo usa, sabe? São preconceitos assim que não fazem o menor sentido, né? Daí é quando a gente olha para uma cultura diferente, né? Por exemplo, para a Coreia do Sul, né? Aí a gente vê os homens que eles se maqueiam, são mais delicados, né? Tem uma cultura em muito de cuidado, não significam que não exista machismo, que não existam, né, esse tipo de coisa lá, mas existe também uma cultura do cuidado do homem. Aqui no Brasil é o contrário, né? Então a gente não pode pensar, né, que, por exemplo, nós estamos corretos por causa da nossa geografia, do nosso tempo e a gente está acima de todo mundo. Não, né? A gente tem que ter essa humildade histórica, geográfica, de entendermos que nós estamos em um contexto, A né? gente cai muito rápido no racismo se a gente não tomar cuidado. E a esquerda Pra se torna caralho, muito racista se não ter o toma racismo cuidado. geográfico, né? Exato. Então, assim, por exemplo, o pessoal quer falar, eu vou só ser o teste, já eu tenho que, a gente tem que encerrar, que já passou de 2 horas. Eu ia te perguntar isso. Mas, assim, eu ia falar, o pessoal esquerda adora falar de Malcolm X. Na verdade, é Haj Malik Shabazz, o nome que ele escolheu. Ele escolheu esse nome. Ele Haj Malik Shabazz, que tem um significado lindíssimo. Shabazz seria, se eu não me engano, Shabazz seria tipo o primeiro povo que existiu no continente africano, seria uma nomenclatura dada, se eu não me engano, é isso, gente. Mas eu sei que tem uma situação. É muito, muito, muito importante esse nome, sabe? Hajj tem a ver com ele ter feito a peregrinação. Então, esses dias eu vi uma postagem, eu não vou lembrar agora qual foi a página, eu só passei direto. Eu já olhei e fiquei assim, falar de. Era tipo 3 curiosidades sobre a vida de Malcolm X. Começa falando só Malcolm X sem colocar outro nome, eu já acho errado. Porque é como não respeitar o nome, assim, como, óbvio que é diferente, mas assim, eu tô querendo dizer, se não respeitasse o nome de uma pessoa trans, por exemplo. A pessoa escolheu aquele nome e não foi à toa. Né? Enfim, eu acho importante a gente colocar. Em momento algum se menciona que ele é muçulmano. Você quer falar bem, você não fala que ele era muçulmano. Não fala da importância que o Islã teve, de que muitas pessoas, era socialista ou não era muçulmano. A pessoa tá debatendo se Malcolm X era socialista ou não, ele era muçulmano. Ele era muçulmano. E tem a Sabe? questão até das próprias traduções, né? O Mao Zedong, né? Traduzem muito como Mao Tse Tung, tudo bem, tinha um contexto histórico, né? Mas é isso, né? São essas coisas que normalmente ou tentam ocultar ou realmente estava de difícil acesso, né? Mas conforme a gente tem informação, é importante a gente respeitar os nomes verdadeiros das coisas, né? Sim, vamos considerar certas questões, Sim. diga. Você vai querer fechar respondendo todas as perguntas? Eu não sei se Ou tem muito você mais tem tempo? pergunta, efetivamente. Eu acho que Tem seria um legal a gente comentário pensar. da Claire, eu só vou colocar na tela, né? Que De ela manhã. falou que vai falar sobre isso, né, na live de amanhã. Então, por favor, gente, acompanhem, tá? Vai ser aqui no meu canal também, vai ser muito importante. Eu só não lembro o horário, Claire, desculpa, acho que é 7h30 que a gente vai fazer, ou é 6h30. Tô na dúvida, esqueci. Mas é isso, pessoal. Outro comentário da Lilian, né? Perucas, calças coladas, nananana, como eles usavam há 200 anos. Pois Vermelho e rosa né? eram cor de homem. Ela pediu para colocar as pés grandes. A live Sim. amanhã é 6h30, só para deixar claro aqui o convite, tá? Eu Amanhã é falando o horário 6h30 tudo aqui, errado, tá vendo? 6h30. É isso aí, venham, galera, venham.
Muita informação. É Eu isso, vou deixar gente. piscando, eu vou colocar piscando assim. E eu queria pedir, eu queria só pedir para a gente encerrar que a gente fala, já que a gente está falando mais de pessoas de esquerda, que é quem a gente quer conversar, quem a gente precisa conversar, quem está disposição para ouvir a gente, seria eu não sei, às vezes, colocar no neutro. Gente, perdão a minha ignorância, eu não sei colocar no neutro. Eu estudo em línguas e tal, mas eu não sei falar, às vezes, no neutro. Eu dou uma bugada, desculpa, então não é por mal. Não é por mal. A gente tendo boa intenção, tá tudo bem. Então, a pessoa que tem disponibilidade, bota assim, né? E eu queria que a gente falasse, que você falasse um pouco sobre um recado para as pessoas de esquerda em relação às pessoas trans, pessoas com deficiência. Depois eu vou falar o meu em relação às pessoas, mulheres muçulmanas, né? Em relação a pessoas com autoridade de adotação. Então, pode dar seu recado. Manda Certo. braba. Bom, pessoal, primeiramente, né, o que eu gostaria de falar é fora Temer, tô brincando. Mas vamos lá, pessoal. Assim, ele tá vivo, gente? Tá. Ele tava junto com o Olavo lá, assim, agarradinho com ele. Bom, pessoal, a maioria de nós tá na prostituição, tá numa vulnerabilidade, a maioria de nós não tem acesso à discussão que a gente está trazendo aqui. Infelizmente, tá? Infelizmente. Então, assim, né, o que eu posso falar? Apoiem pessoas trans e travestis, tá? Apoiem uma boa discussão também, porque é aquilo, né? Não sou a favor de luta identitária, tá, pessoal? Desculpa, sinto muito para quem acha que tem que apoiar a pessoa só por ser de identidade X. Tem gente que está contra a nossa maré, tá? Tem gente que está contra, principalmente pessoas não binárias, que é uma luta que eu a todo momento tento reivindicar, porque está dentro da transgeneridade, né? Está dentro da nossa letrinha T. Então, assim, a gente tem principalmente que ouvir pessoas trans e travestis falando sobre, né, as nossas questões, não por questões de identitarismo, mas muito também por conta da nossa vivência. Tá? É muito difícil para uma pessoa que não é gaga, que não é autista, que não é mulher trans travesti, pensar numa simples questão de atender um telefone. Não é palpável na realidade de quem não vive. Tá? Então, assim, as identidades são muito importantes para a gente entender essas questões. Então, por favor, ouçam pessoas com deficiência, ouçam pessoas trans e travestis, sabe? A gente tem que estar lutando juntos e juntos, porque, gente, assim, como eu disse mais cedo, sabe? A gente é linha de frente revolucionária, a gente que está na rua, a gente que está na prostituição, a gente que não tem oportunidade de emprego, a gente que sofre machismo e que às vezes a gente, sendo a gente está tendo uma validação do nosso gênero, tá? Então, por favor, pelo amor de Deus, não vamos pensar que identidades são pautas que não são importantes para a luta revolucionária. Muito pelo contrário, só vai ter revolução por causa da gente. Se tiver, né? Espero que tenha. O quanto antes. Não, vai ter sim. Eu vou marcar no meu calendário. Cadê? Tô brincando, gente. Acredito, realmente. De verdade, acredito. Mas, assim, eu queria deixar meu recado aqui também, antes de a gente finalizar, que eu vou falar sobre pessoas com autoridade de superdotação e depois pessoas muçulmanas, assim. Primeiro que a autoridade de superdotação, muitas vezes a gente tem uma capacidade, muitas pessoas com autoridade de superdotação têm uma capacidade de comunicação, uma capacidade de entender o outro, de lidar com pessoas e de outras tantas habilidades que possa ter ou que precisem desenvolver para ter sua saúde mental preservada. Porque às vezes é muito angustiante, muito entristecedor sentir que você não faz porque você não tem oportunidade, você não tem espaço, você não tem acesso. Então, se os coletivos, se os partidos, se os grupos, se os indivíduos que se colocam à esquerda radical puderem ajudar a que pessoas que estão mostrando capacidade, independente de ter identificação de superdotação ou não, estão mostrando capacidade, você vê, tem aquela pessoa que se comunica muito bem, tem aquela pessoa que sabe fazer uma coisa muito bem, as pessoas têm que dar ideias também, trazer, sabe, para dentro. Tipo, poder falar de baixo para cima. Pessoas com autoridade de dotação, via de regra, são extremamente questionadoras. Eu não me organizei politicamente até hoje, porque eu olho já com uma desconfiança absurda, tá? Com todo respeito e carinho que eu tenho pela maior parte, o peso das pessoas que conheço dentro de partidos e organizações políticas, mas ainda é muito complicado. A instituição é uma coisa, instituição, partido, ainda é uma coisa que me assusta muito. É uma coisa que eu tenho muitas questões em relação a isso. Porque a partir do momento que você entra, a pressão que dá é de que eu tenho que calar a boca pra qualquer coisa que acontecer.
Isso é uma coisa que me faz evitar muito. Participe, incentivo, não só arroz de festa em qualquer lugar, não estou com qualquer pessoa, estou com gente que eu confio, estou em lugares que eu acredito. Só que agora me organizar é uma coisa que é complicada para mim ainda por isso. Porque muitos confiaram, e muitas pessoas com autismo de superdotação, inclusive eu escutei já educadores falando sobre isso, acabam indo para o crime. Porque é onde a gente pode colocar nosso potencial para fora, não pede graduação, não pede diploma, não tem que provar nada, você tem que saber fazer, você tem que ser bom naquilo e ter boa vontade. E é isso que o superdotado melhor tem. Habilidade, via de regra, não todos, mas habilidade e boa vontade para fazer, disposição para fazer, energia. É isso que às vezes a gente precisa entender e acolher, aproveitar essa energia, essa potência que as pessoas trazem, sendo superdotadas ou não, tendo identificação ou não. E agora por ser uma mulher muçulmana, eu vou pedir que tome muito cuidado com a islamofobia, porque isso respinga muito. Se você defende a esquerda, você com certeza está do lado da Palestina, certeza absoluta, porque a esquerda sionista é uma coisa que não faz sentido para mim. Mas tudo bem, se alguém achar que faz. Para mim, nenhum, mas tudo bem. Muito cuidado, que se resvalam nas pessoas que vêm em situação de refúgio, sendo elas, às vezes elas só são árabes, nem são muçulmanas. Eu já ouvi o próprio Kaysar, que é famoso, passou uma situação com a Suzana Vieira. Porque na religião de vocês, mas eu sou cristão. Mas é porque mas eu sou cristão. Então, às vezes, isso respinga em pessoas que nem são muçulmanas, que são árabes ou que são racializadas dessa forma. Olhem para a questão racial dentro do Islã e de gênero dentro do Islã, porque as irmãs muçulmanas muitas vezes estão passando um baita perrengue ainda sendo julgadas, tá? Por gente que tecnicamente defende os direitos das mulheres. Mas para que mulheres vocês estão defendendo? Né? Porque se a mulher cobre o corpo, ela deixa para ser burra e gosta de ser oprimida? Não, para com isso. Quem pensa assim, só apenas pare. Tá? Apenas pare. Escuta as pessoas. Escuta, vamos pensar que os muçulmanos, nós já somos quase um quarto da população mundial. Talvez a gente não seja nem de longe maioria no Brasil. Mas não é à toa que a Europa está dando um piripaque. Não é à toa. E é a religião considerada que mais cresce, porque temos muitos filhos também. Muçulmanos têm muitos filhos, por uma questão também, pessoas mais pobres, não que pobres tenham necessariamente mais filhos, mas na Palestina, por exemplo, Gaza tem a população mais jovem, uma das populações mais jovens do mundo, não é à toa. As pessoas têm muitos filhos para continuar, o sangue palestino tem que continuar. Essa é a ideia, resumindo muito, gente. Desculpa se eu estou desrespeitando alguém em alguma questão, mas resumindo muito aqui. Tá? Então, leve isso em consideração, e leve em consideração que boa parte dos muçulmanos está no continente africano e são pretos e pretas, principalmente racializados. Nem todos usam lenço dessa forma, tem vários tipos, tem que usam turbante, tem as que vão estar parecendo, que o pessoal que vai olhar e falar, nossa, deve ser da Umbanda, porque vai estar toda de branco, por exemplo. Desculpa se eu estiver falando errado, mas se eu não me engano, Umbanda tem isso de usar branco, no Islã também tem. São muitos senegaleses, Saara Ocidental é a Palestina de África. Eu vou usar o espaço aqui para reforçar. Eu falo muito, eu quero, inshallah, eu vou para o Saara Ocidental esse ano, vou lá conhecer de perto a realidade. Eles vivem no território da Argélia, o pessoal fala da Revolução Argelina, fala muito, vamos olhar para essa galera, que a Argélia tem uma quantidade absoluta, assim, muito grande de muçulmanos, Saara Ocidental, boa parte do continente africano, tem muitos países que tem uma maioria, uma quantidade considerável, os Rohingya, Paquistão, Índia, tem muçulmanos na China também, então, assim, no sul global, nós somos uma grande força. Uma grande força. Se você se considera internacionalista e você não olha para isso, não para ouvir e entender, você está para trás. Só isso que eu queria fechar aqui. E se você quiser falar alguma coisa para encerrar o seu canal. Não, é maravilhoso tudo isso que você falou, né? Reitero, né? Existem pessoas trans e travestis em vários países que têm maioria de pessoas muçulmanas, enfim, tem pessoas trans e travestis na Palestina, tá? Que lutam e tudo mais e tal. Então, gente, assim, cada país tem que fazer a sua luta, tá? Não é jogando bomba no país que vai resolver coisa, não, tá? Porque senão a gente vai estar jogando a favor de fazer a mesma coisa com a gente, por conta de todos os nossos preconceitos e todas as nossas opressões, né? Só deixar essa última mensagem. Muito obrigada, pessoal. Teve muita gente, eu não esperava por isso, bastante gente assistindo, bastante gente comentando. Obrigada. Eu tô pagando, pessoal, tô pagando a merreca. Que é isso? Que é isso? Eu pago com coraçãozinho no Instagram, tá? Vocês, tá? Depois pessoal, me manda lá. Obrigada, tá? Sigam o canal da Isa, tá? Por favor, sigam o canal dela, Somos Uma.
Sigam lá. Sigam no Sigam ela. Instagram. Eu tô mais focada no Eu Instagram, ia falar do gente. Instagram também. Eu ia falar do Tem Instagram. muita postagem interessante. Eu tento o máximo conversar por lá. Eu tenho muita dificuldade, mas eu tento. Eu juro que eu me esforço. Você faz vários stories também interessantíssimos, né? Muito bom. Então, pessoal, nos sigam, tá? Amanhã eu vou ter live aqui no meu canal falando sobre epistemologia, né? Focando principalmente, né, no que é a verdade, que eu acho muito importante, né? Até, né, pela questão muçulmana, pela questão trans, por todas as questões do que é a verdade. A verdade é um campo político, né? A gente está em disputa e vamos falar muito sobre isso. Então, obrigada, pessoal. Nos vemos amanhã e deixo o fechamento com vocês. Olha, Bruna, muito obrigada, minha anfitriã hoje. Muito obrigada por me receber, obrigada a todo mundo que acompanhou até aqui. Mais de 2 horas de live me aguentando, não é para qualquer Muita coisa. É qualquer pessoa que aguenta. Mas é isso, gente. Obrigada aí pela paciência. Acompanha o trabalho da Bruna. Pessoal que vê aqui através de mim, acompanha o trabalho dela, que está excelente, está cada vez melhor. Então, a gente se fala em breve. Bruna, obrigada pela recepção. Pessoal, obrigada. Salam aleikum. Fiquem em paz e tamo junto. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Salam aleikum.